Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tudo é possível, somente crer. Tudo é possível. Cante com a sua força. Tudo é Glória a Deus. Senhor Jesus, nosso Pai, te agradecemos pela vida, pela força, pela graça concedida, pela grande oportunidade de mais uma vez podermos nos reunir em torno do teu grande e poderoso nome. Privilégio para poucos. Naqueles dias, Abraão veio adorando o Criador. Eles adoravam anteriormente a criatura, mas agora chegou um adorando o Criador. E nesta manhã, ó Deus, cremos nós pela fé que nós estamos adorando o Criador do universo. Abraão também saiu procurando uma cidade cujo artífice construtor é Deus. Ele, de momento, não encontrou a cidade, mas ele encontrou o Criador da cidade. Nós temos um arrebatamento, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Estamos caminhando para esses lugares, mas nós já temos encontrado com o Senhor, Criador de todas as coisas. E nós queremos render a Ti toda a honra, toda a glória nesta manhã. Queremos entregar a Ti todas as nossas ansiedades, todo o nosso desejo, toda a nossa preocupação, tudo que nós somos, queremos colocar sobre Teus ombros nesta manhã. E pedimos que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Pedimos por todo o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui outra vez. Agradecemos a presença de todos aqui presentes e todos que estão pela internet. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos lá de Buriti, Deus abençoe vocês, fique à vontade. Tem mais gente lá? Só vocês duas? Isso, Deus abençoe. Todos são bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas. Vamos aqui a uns avisos. A irmã Lorice avisa que não poderá participar do culto, nem o irmão Kennedy, nem... irmã Selma que avisa. Isso. É isso? Não entendi? Tá. Tudo bem. Ótimo. 3/3/2018. Estamos aqui na Rua Aracaju, 2575, setor 3, Ariquemes, Rondônia, Brasil. Pastor, peço oração da igreja
estou enferma. Maria Rodrigues. Cadê a Maria? Ficou em casa? Deus ajude ela. O irmão Seir pede oração por sua esposa que está passando mal. Deus ajude. Sangue de Jesus. Reunião com os diáconos hoje após a escola dominical. Na verdade, hoje é 4, né? Hoje é 4. É 4, viu? É 4. 4, com 4, 8. Seu pai morreu comendo biscoito, né? Como diz outro. 7 com 7 são 14, mais 7, 21. E o resto, como é que é, irmão Geraldo? Não lembra mais, não? Lembra da historinha? 4 com 4 é 8. Seu pai morreu comendo biscoito. 7 com 7 são 14, com mais 7, 21. Mas tem o resto. Quem lembra? Ninguém lembra, não? É? Não é do seu tempo, não, né? Ai, que engraçado. A Maria bebeu a água do Rio Laranja e está se achando. Não, eu também não vou contar, não. Também não vou contar o resto, não. Nós vamos ler a mensagem, mas antes eu queria ler um pouquinho aqui nesta mensagem, deixando escapar a pressão. Parágrafo 33. Então hoje não é 3, hoje é 4 de março de 2018. Deixando escapar a pressão, a partir do parágrafo 33. E como ele disse, deixa eu lembrar aqui do irmão José Neuza, não sei por onde ele está andando, mas esses dias me ligou, dizendo que estava passando um apuro grande com o pai dele, cuidando do pai. Então que Deus seja com ele, né? Ele pediu para orar para ele, pediu, né? Pediu. Sempre ele pede. Né? Sempre ele pede. E como ele disse, ele me importunou, ou me aborreceu, ou me importunou, ou algo. Irmão Neville, né? Com o irmão Brana. Ele não faz isto. Isso me faz amá-lo muito mais, quando ele continua pedindo, pois que eu gosto disto. Pois ele tem confiança. Isso mostra, ele não me traria diante de suas ovelhas se eu pensasse em feri-las. Não, nenhum pastor faria isto, porque ele pensaria que eu faria o que estivesse correto. Isto é um grande privilégio que ele me dá, quando ele me pede para vir. E eu gosto de seus objetivos, que perseveram até que aconteçam. Este é um homem de fé, e eu gosto disto. Assim, então, eu pensei, o que poderia eu falar a esta congregação? Eu pensei, bem, eles provavelmente estão treinados em tudo, sem dúvida. Mas existe uma pressão sobre o povo hoje. E essa pressão não tem limite de idade. Ela não tem nenhum respeito de pessoa. Ela está sobre o jovem e o idoso, bom e mau. Está sobre todos. Pressão. Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa, todos estão correndo aqui e indo ali, e indo a parte alguma.
Isto é simplesmente para esse tipo de era. E eu sei que esta igreja seria contaminada com isto, como toda parte está contaminada com isto. O tabernáculo está contaminado com isto. Todos os lugares, o mundo inteiro. É um dia de pressão. Apressam, 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 apressam e esperam. Dirigem, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Glória a Deus. Dirigem a 90 milhas por hora e então chegam em casa para jantar e esperam 2 horas até que fique pronto. Isto é certo. Esta é a hora. E naquela correria e rapidez, isto coloca você numa tensão nervosa. A esposa diz alguma coisa um pouquinho contrária, você quer soltar-se. Mau humor. O marido diz alguma coisa, você bate seu pé e lhe diz para ir para a sala. Bem, agora, marido, eu não tenho nenhuma palavra com você. Vá para fora. Esposa, eu estou tão nervoso. Bem, por quê? O que há? Bem, tudo isto, essa tensão aumentando. Então, os resultados disto estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora de lugar, isto é certo. Agora, isso para o pobre agir daquela maneira. Isso fará com que a classe média haja daquela maneira. Isso fará com que o rico haja daquela maneira. Isso fará com que o errado haja daquela maneira. Isso fará com que o muito bom haja daquela maneira. Isso fará com que o bom haja daquela maneira. Porque isto é tensão, vapor formando. Tem que explodir em algum lugar. Bem? Senão, você explode a caldeira. Deus tem misericórdia de nós, né? Agora nós encontramos isto. Isto aumenta com o passar dos dias. Você fala com seu chefe, se você está trabalhando, vem fulano, e se você fala para a criança, vem aqui, mamãe, eu estou, vejam, aí está você. Isso se forma. Que coisa, vem? Você se sente como se você fosse, se a cabeça fosse fugir. Eu sei, eu estou com isto todo dia. Então eu sei o que isto significa. Ela se forma. Aí ele vai contar o caso de que ele foi naquele hospital, ele ia num lugar, diziam que era em outro, ia em outro, dizia que era em outro. Até que encontrou alguém que estava mais ou menos equilibrado e ajudou ele a encontrar o local. Então é essa pressão e às vezes a gente aumenta ela um pouquinho. O irmão Brana, para pregar essa mensagem, ele leu 2 escrituras aqui de início. Uma em Provérbios, capítulo 18, verso 10. Ele diz, torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Você quer correr para esse lugar nesta manhã? Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí no livro de Isaías, no capítulo 32, versículo 1 e 2. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão,
e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Já parou para pensar no poder do nosso Deus? Mas às vezes nós estamos exaltando o poder, outros poderes, né? E a gente perde a guerra. Ou fica mais difícil de ganhar. Se a gente começar a exaltar o poder de Deus em nossas vidas, a gente vai vencer. Vai vencer, porque de outra forma perde. A gente vai vencer se a gente começar a exaltar o poder de Deus nas nossas vidas. Ele em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. Mas é a hora, às vezes, que muitas vezes nós somos tentados a exaltar outros poderes, ao invés de exaltar o poder de Deus. Mas que Ele nos ajude a olhar para Ele nesta manhã. Olhando para Jesus, olhando somente para Ele nesta hora. Da gente encontrar a força necessária para este dia, para a nossa vida de modo geral. Glória a Deus. A deidade de Jesus Cristo, parágrafo 76 em diante. Jesus disse lá: estas coisas que eu faço, vós fareis, e maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia, aleluia. Aqui está o que isso disse lá dentro, na palavra lá atrás. Disse: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Glória a Deus. Nós estamos buscando isso, né? Buscando esta palavra em nossas vidas. Há poucos anos atrás, o povo ao redor daqui disse: vocês, o povo lá de cima no tabernáculo, são santos roladores. Todos vocês são isto, isso e aquilo. E vocês estão loucos. Porém, ó, que coisa! Nós temos ficado sobre essa rocha. Isso é verdade para o batismo do Espírito Santo. E agora o poder do Deus Todo-Poderoso formado na igreja, saindo. Aleluia! Eu estou aguardando quando Deus vai sacudir a coisa inteira em todo lugar. Irmão, isso já está em sessão agora mesmo. Isso está indo adiante, isto é certo. A deidade dele, quem ele é? Alguns deles o tornaram um pequeno bebê lá no passado. Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível. Oh, que coisa! Estendeu as suas mãos e falou e disse: haja luz. E houve luz. Esse foi Jesus Cristo, pois ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Oh, meu Deus! Ele é a deidade de Deus. Olha o que ele fez lá no passado. Fala sobre as coisas miraculosas lá no passado. Você fala a respeito de gritar? Quando ele executou as coisas miraculosas para fazer coisas as quais são agora, das quais as coisas não existiam, ele falou e assim foi. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia. Deixa os fundamentalistas
Deixa aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está neste povo que tem o Espírito Santo. Parou para pensar? Como diz o reverendo pastor Mauro, aqui em Ariquemes, ele disse aquele dia, pausa para pensar, né? Pausa para pensar. Aquele mesmo poder que parou na plataforma invisível e disse para o mundo existir, está onde? Está onde? Está nesse povo que tem o Espírito Santo. Está nesse povo que tem o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Isto é certo. Homens e mulheres. Homens e mulheres. É hora para que nós descubramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. Glória a Deus. A deidade não está no céu. Ela está em você. Aleluia. Deus está no ser humano. É muito, não é? Mas ele disse, por isso ele nos deu a fé. A fé não é para eu chegar ali e pular de uma montanha. Ele não falou para eu pular na montanha. Aí tu está aí bonitinho. Eu não vou mexer com você não, que você fica bravo comigo. Deixa ele quieto aí. Na maior eu estou fazendo um agradozinho com as ovelhas dele, está ali, né? Então a fé não é para você pular de um abismo, fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho fé. Não, a fé é algo que Deus nos deu para crermos na palavra dele. Ele deu uma promessa para Abraão, muito difícil, impossível para o ser humano aceitar aquilo. Mas então ele ampliou os sentidos de Abraão. Ele deu para Abraão o sexto sentido. Pelo sentido da visão eu posso ver essas cores que estão à minha frente. Pelo sentido do tato, eu posso sentir as texturas dos materiais que estão aqui à minha disposição. Veja, pela audição eu posso ouvir os sons. Agora, pelo sexto sentido eu posso ver que Deus habita em nós. Que Deus habita em mim, habita em você, habita na igreja, que Ele vai nos levar para a ceia das bodas, vai nos levar para o milênio, vai nos levar para a eternidade. E na verdade a eternidade já está potencialmente em nós. Em nós. Em nós. Então não deixe o diabo ficar te amarrando em coisas do passado. São Paulo diz assim, esquecendo as coisas que atrás ficam. Esquece as coisas que atrás ficaram. Deixa elas para lá. Você não pode voltar lá para mexer em nada. Tem como você ir lá e recriar tudinho. Você tem que recriar aqui, ó. Pedir a Deus, o grande doutor da mente. Não existe doutor nenhum maior da mente do que Ele. Pede Ele para curar a sua mente agora. Pede Ele para curar a sua mente. Eu estou pedindo Ele para curar a minha mente. Para curar o meu corpo e principalmente a minha mente, que faz surgir um monte de doença no meu corpo, por causa da minha mente doente. Mas Ele é o grande curador do corpo por inteiro. Foi Ele que criou essas leis. E Ele é o curador. Ele é o cuidador desse lado nosso também. Então esqueça as coisas. Põe na mão dele. Põe nas mãos de Jesus.
Ele está em você para te ajudar, você ser um vencedor, ser uma vencedora. Um dia tinha um profeta lá debaixo de uma árvore, lá debaixo de um arbusto, triste, pesaroso, cheio de ideias, cheio de coisas, inteligente. Aí Deus chegou para ele e falou assim: acaso é razoável esse teu ressentimento? Tem lógica, tem sentido isso aí que você está pensando? O Jonas, né? O Jonas não estava entendendo por que Deus foi lá salvar aquela cidade, que Jonas queria que eles se acabassem para lá, porque eram pecadores ao extremo, eram incrédulos ao extremo. Aí Deus falou assim: eu não vou ter misericórdia de um povo que não sabe a diferença entre a mão esquerda e a direita, mas que se humilharam diante de mim. Eu não vou ter misericórdia deles? Vou sim. Deixe dessa bobagem, pare de pensar nessas coisas. Aí isso poderia servir para nós nos nossos dilemas mentais, nos nossos dilemas, coisa lá, não sei da onde, e a gente fica lá, o diabo fica lá, rodando a manivelinha, soprando aquela brasinha, né? Não sei se alguém já viveu um tempo assim que você tinha que economizar a brasa do dia anterior para acender o fogo no dia seguinte. Aí você ia lá e mexia um pouquinho naquela cinza, abria a brasa, colocava uns penugem ali, umas palhas, alguma coisa, e soprava. E o diabo fica soprando essa brasa que ficou aí. Pede Jesus para apagar isso. Joga o sangue dele nesta coisa e você começa uma nova vida com Jesus. Com Jesus. Ele é o grande doutor da mente. E ele é tanto que ele pode dar conselho e dar o remédio também. Ele é o grande doutor. O grande doutor está aqui. O grande curador está aqui. Glória a Deus. Aleluia. A vida de Deus está no ser humano. Meu Deus de Deus. Botar a vida de Deus no vaso frágil. Mas é aí que ele pôs a vida dele. No ser humano. O que é um ser humano? Não vamos descrever um ser humano que dá muita tristeza na gente. Mas ele colocou a vida dele no ser humano. Não foi no anjo, não foi no diamante, não foi no sol. Foi no ser humano. A vida de Deus está no ser humano. Não vai estar, não. Está. Tempo presente, agora, está no ser humano. Aí você olha aquela coisa feia lá e vai chuta aquilo, você não sabe que está ali a vida de Deus. Se você não entende, faz igual o Gamaliel. O Gamaliel deu um conselho muito bom para aquela gente. Outros bateram com pedra, mataram, prenderam, açoitaram, mas Gamaliel teve uma ideia muito positiva. Quando ele viu a igreja primitiva naquele movimento, ele disse: olha gente, deixa isso para lá. Se for de Deus, não tem como acabar. Se não for de Deus, logo isso passa. Logo isso acaba. Logo isso vai a nada. E ele deu exemplo de alguns que haviam seguido não sei quem lá e tinham se acabado num abismo lá e pronto, acabou. Foi, mas não se ache lutando contra Deus, não. Deixa para lá. Então você não entende, olha para ele. Você não pode mover seu passado, entrega nas mãos dele. Você não pode nem com seu presente, entrega nas mãos dele. Entrega nas mãos dele. Eu não posso com o meu futuro, entrega nas mãos dele. Na mensagem Shalom, o irmão Branham mostra que nós devemos confiar naquele que segura o futuro. Futuro é sombrio, a gente não sabe o que poderá vir. E isso atormenta uns mais do que outros. Outros às vezes são tranquilos, não são incomodados por isso. Mas outros são aterrorizados com o futuro. Entrega na mão de Deus. A gente não sabe como vai ser o nosso futuro. A gente não sabe como será o nosso próximo segundo. 81. Ele esteve no passado ali.
Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou vida, rãs, abelhas, patos, galinhas, animais. Criou tudo. E nada foi criado a não ser que fosse criado por Ele. Quem? Cristo, a deidade. Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo. E as pragas de hoje, quem chamou? Será que foi outro? As pragas de hoje, lá no Egito, parece que eles sofreram as consequências das 3 primeiras, né? Das 3 primeiras pragas que vieram sobre o Egito. Foram 10, os israelitas sofreram as consequências das 3 primeiras. Mas da 4ª em diante, Deus separou eles. Às vezes nós estamos sofrendo consequências de pragas que vêm sobre o mundo, e às vezes a gente esquece que Deus é o Criador dessas coisas e Ele é o protetor nosso. E aí nós nos entregamos às pragas. As pragas do dia, esquecemos daquele que cuida de todas as coisas. Nós esquecemos de Deus. Nós ficamos olhando as pragas e esquecemos de Deus. Aquele bêbado lá no dia do terremoto, e parece que ele gritou assim, foi eu que fiz isso aí. O irmão Brano, esse eu vi o dedo de Deus rachando aquela terra. O irmão Brano olhou para Deus, o outro já olhou para o seu próprio orgulho e se exaltou dizendo que era ele que havia feito aquela rachadura na terra. Quem? Ele chamou pragas, mais de uma, e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo. Ele deteve as bocas dos leões. Ele apagou a força do fogo. Eles escaparam do fio da espada. Eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Quem? Cristo. Quem fez tudo isso? Ele. Cristo. Oh, que coisa! O que será? Quem é Ele? Cristo, a deidade. Irmão, irmã, aquela deidade está em você. Irmão e irmã, é pouca coisa? Está em você. Não está em outro lugar, não. Está em você. Ele diz, irmão, irmã, aquela deidade está em você. Em você. Não, eu não andarei mais convosco, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação da era. Ontem no culto dos jovens dizendo que estava vendo algo e a colega do lado não viu, não vê. Aí pensou em falar, falou, não, mas deixa para lá, não vai ver. Mas você viu, por quê? Ele está com você e em você. Ele está conosco e em nós. Quando? Até? Que tempo? Até a consumação. Aí nós ficamos aqueles agoureiros. Agora vai acabar tudo. Vai entrar essa praga, essa vai matar todo mundo. Ele vai deter a praga. A praga vem e ele detém. Na hora que ele vê que é hora de deter a praga, ele detém ela. Não é isso? O que ele disse? Ele deteve as bocas. Diga, deixa eu repetir como o irmão Bruno repetiu aqui. Ele deteve as bocas dos leões. Ele apagou a força do fogo. Eles escaparam do fio da espada. Eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Ele detém as pragas.
ele detém. Pode olhar para ele. Cada manhã você está vivendo num mundo empraguejado. Todos nós estamos vivendo de pragas de todo tipo. Às vezes você não é afetado por uma praga, mas você, é igual o pastor Eliezer disse aquele dia, naqueles frutos lá da imundícia. Você não é pego aqui, é pego cá. Às vezes você não é pego no que o outro é pego, mas é pego na outra coisa. O irmão Branda falando do ladrão da cruz, foi, sou eu. Aí depois ele corrigiu quanto a ter roubado, não me lembro de ter roubado alguma coisa, mas eu cometi outros erros. Então eu sou culpado. Veja, então nós estamos vivendo numa era de pragas, mas ele vai deter as pragas. Eu posso levantar cada manhã com confiança, chegar diante do trono da graça, com confiança, com segurança, e não lamuriando, não aquela tristeza como se eu não estivesse vendo nenhuma saída, mas quando eu olho aqui, o noticiário do céu, as notícias do céu, quando eu olho as notícias da terra, é apavorante, mas quando eu olho o mensageiro do céu, o que está falando das coisas do céu, então eu posso chegar diante do trono da graça com segurança. Estou olhando, já pensou se olhar para cada um assim, a gente sabe bastante dos erros de cada um aqui? Já pensou? Vocês olham, só vê eu. E eu que olho e vejo vocês todos. Já pensou? Quando você sair, você fala para mim, viu? Senão fica aqui, eu não sei, eu vou brigar. Agora eu vou brigar com você mesmo, rapaz. Tá, madame? Mas se quiser, eu já me escapei da pressão. É só para aliviar a pressão. É o nosso costume aqui de avisar, né? Mas é só para escapar a pressão. Fiquem à vontade do jeito que vocês são acostumados. Não fiquem em casa, né? Sintam em casa do jeito que vocês são. Só para eu escapar aqui alguma coisa ruim. Aí eu jogo para os outros lá. Se você não escapar, você pega você e morre, né? Mas se você se defender, deixa cair lá para lá, para o chão lá, sei lá para onde. Né? Veja, irmão, irmã, aquela deidade está em você. Não, eu não andarei mais convosco, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação da era. Cristo na manjedoura? Não, Cristo em você. Aleluia! Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você. O Espírito Santo, a esperança da vida. Aleluia! O Criador, Deus morando no ser humano. Oh, meu Deus, deixa eu ver isso. Deixa eu ver o Senhor em mim, o Senhor no meu irmão, na minha irmã. Deixa eu olhar, e não olhar para ele propriamente, mas olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Oh, meu Deus, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas assim como Ele é, o veremos, pois seremos feitos tais como Ele é, o Espírito no ser humano. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem fogo aqui nesse papel, ok? Aqui nesse papel? Não tem? Tem fogo aqui nesse papel? Fogo mesmo. Em potencial tem. Começa a esfregar um no outro aqui, daqui a pouco ele está aceso, pegando fogo. Ele veio da onde? Ele já está aqui dentro. Aqui, não é?
potencial já está aqui. Tem fogo aqui nesse outro papel? Tem. Nesse material aqui, tudinho. Aqui. Está aqui, só começa a esfregar. O atrito faz ele incendiar. Quem conhece carro de boi? Já viu carro de boi e o eixo pegar fogo? Irmão Zé já deve ter visto, né, irmão Zé? O eixo de carro de boi pegar fogo. Às vezes eles não cuidam, tem um segredo lá de cuidar. E queima o eixo. Quando eu era criança, eu brincava com aqueles carretel e queimava. Se chegasse aí fumaça, é só insistir e continuar, que vai dar labareda. Meu avô acendia o cigarro dele com tem uns mais modernos, mas ele usava uma pedra e um pedaço de ferro. E um capuchinho de algodão, ia batendo ali, o fogo está ali. Quer dizer, são coisas que estão à nossa frente e a gente não vê. Aí a gente diz, Deus está em você. Como é que você ama a palavra dele? O que é que ama a palavra dele? É ele mesmo. É ele mesmo que ama a palavra dele. Então, se há algo em você que ama o celestial, esse só pode ser Deus. Nada mais. O outro que ama as coisas do mundo, ama o pecado, ama a incredulidade, ama o fuxico, ama o mexerico, é o outro. Mas o que ama as coisas celestiais, só pode ser Deus. A representação é Ele. Então, Ele em nós. Ele em você. Quando você estiver aborrecida, aborrecido, lembra que você é o templo do Espírito Santo. Quando o diabo querer te forçar para algo pecaminoso, você lembra, eu sou o templo do Espírito Santo. Você não vai deixar outros personagens andar nesse tabernáculo. Você vai estar sempre expulsando ele. É uma limpeza diária. Todo dia, o tempo todo, expulsa, vai varrendo, varre. No começo do 1900 para lá, um pouco, nessa cidade grande aí, estava morrendo gente demais, com febre, doença de todo jeito, diarreia, febre amarela, febre não sei mais o que, era tanta praga. Aí o que tiveram a ideia? Aí mandaram a notícia lá para um país bem entendido, falou, manda uma pessoa para ajudar nós, salvar nós aqui. Aí eles mandaram a carta de volta. Não, aí tem um rapazinho aí que cuida disso bem. Aí o que ele fez? Ele pediu autorização e me deu uns homens bons de serviço. O que eles começaram a fazer? Limpar. Jogar aquela tuiada de coisa fora. Se eles fossem lá em casa, hein, nas minhas coisas, eles jogar que tem tudo fora, né? Mas eu limpo de ano em ano. Então começaram a varrer, começaram a limpar, começaram a jogar aqueles entulhos fora. E o que? Os bichinhos foram saindo também. Que acabou com a moradia deles. Aí começa a jogar essa sujeira fora. Começa, todo dia você vai lá e passa o sangue de Jesus. Está difícil sair? Deus vai deixando nós lutar com a coisa. A gente pensa num botão mágico. Eu toquei lá, eu fui lá, o pastor orou para mim, esse pastor daqui não vai nada, eu vou lá na África. Lá na África tem pastor que ora, o troço cai na hora assim. Ou não sei mais aonde, aí mais por perto, também tem pastor assim que... Não. Se fosse assim, as igrejas de Deus não tinham problema. Se fosse assim, o povo de lá não tinha problema. Se fosse assim, a igreja deles estava apinhada de gente, até no teto assim, furando o teto para entrar por cima. Não está nada, é o mesmo problema que nós temos, tem lá. Por quê? Nós temos que lutar. É uma luta diária. É uma luta constante. Então você passa o sangue de Jesus hoje. Deu uma aliviada. Na hora do almoço, lá no trabalho, você manda aquela súplica lá para o outro lado. Senhor, tem misericórdia de mim. A coisa não está boa para o meu lado, não. Aí você vai limpando, vai tirando aquelas imundícias,
vai tirando. Aí, como diz o irmão Brana, vai chegar um momento que você com espada e o caminho livre na sua frente, você vai poder gritar assim, quem é o próximo diabo que quer entrar na minha frente para eu cortar com a espada agora? Vai chegar a esse ponto. O irmão Brana disse que sim. Se ele disse, então vai chegar. Ah, eu não fui à igreja hoje porque minha avó morreu, porque não sei quem, porque não sei o quê, porque doeu a barriga. Aí sempre o diabo está lá pondo um empecilho para você não vir à igreja. Aí tem a doutrina que para receber Jesus basta ficar em qualquer lugar. Oh, pode sim. Qualquer lugar que você tiver, você pode orar. Mas se tem uma reunião do povo de Deus, é um pecado você não estar participando dela por capricho, a não ser por circunstâncias que justifiquem. Mas por doutrina, não, de jeito nenhum. Não existe doutrina para nós ficarmos lá, um isolado aqui, outro lá. Não, é reunião. O povo de Deus está reunido. Aí eu quero estar na reunião também. A não ser alguma circunstância, né? Aí é diferente. Mas aqui nós convivemos com esse espírito terrível, que as pessoas dizem que pode ficar em casa, não precisa vir, porque você vir, vai ver logo quem de cara, né? Eu. Vai ver o outro ali, vai ver o... Oh, não tem como. Eu que perdi aqui. Outro dia nós estávamos lembrando que o irmão Brano disse, se nós não amarmos o povo de Deus, não tem como amar ele. E tem nessa mensagem aqui, eu não sei se eu vou achar assim, às vezes costumo achar assim rapidinho, mas talvez eu não encontre aqui, mas nesta mensagem ele fala de amar o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? É aqueles perfeitos que foram convidados primeiro? Não. São aqueles despedaçados que estavam para as beiras do caminho, que não tinha nenhuma chance em lugar nenhum. O Senhor Jesus vai lá e chama essa gente para cá. A minha festa está pronta. E eu quero que a minha casa esteja cheia. Ele tem um remedinho para arrumar cada um naquele dia. Com a meia hora ele arruma tudo, não arruma? Amém? Não, é num piscar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Essas tartarugas cascudas. Não é só uma metáfora, nada contra a tartaruga, né? É algo para ajudar a cabeça da gente. Vai ser tirado. Aquele milho de pipoca tão duro, com fogo nele, ele explode e transforma numa pipoca tão macia. O arrebatamento vai fazer isso com nós. Esse troço duro, esquisito, asqueroso. Aí se você não olhar além, você vai ficar isolado, com essa doutrina que não é verdade, não sabendo como a mão de Deus é capaz de fazer conosco. Eu não vou, depois se eu achar de novo, eu vou ler aqui. Né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu parei aonde aqui, hein? Glória a Deus. Ele. Isso, parei bem aqui. Parei bem aqui. Hoje é 4 de 3 de 2018. Muito bem. Que Deus nos ajude, Deus nos dê a graça. Os diáconos vão reunir daqui a pouquinho. À noite, a partir das 18 horas, teremos o culto de ceia do Senhor, se assim Ele nos permitir. Viu o pessoal do som aí, os irmãos estavam reclamando aí, dizendo, né, que viram a voz, mas não viram o som, mas não viu a voz, né? Não viu. E a imagem parada, é defeito daqui ou dos aparelhos lá? Lá em Buriti. Corrigiu já. Diz o irmão que era aqui e já corrigiu. O irmão Everton disse que já corrigiu aqui. Já corrigiu.
Agora vocês não ficar fazendo aquelas politicagens lá, não. Pode conectar aqui, viu? E mandou um alô para ele que está conectado. Foi só uma vez? Isso, mas foi só uma vez que vocês tentaram também, né? 2 vezes. Tá, na terceira tinha outra opção, mas... eu deixei comigo. Não, brincadeira, irmã Luzia. Luzia e a Roseli. Isso? Irmã Roseli. Gente, então está corrigido aí, né? Mas é livre, né? Quem quiser ouvir, é só conectar aqui. E fica gravado, viu, na internet. Qualquer hora que você quiser ver um culto aqui, tá na página lá, tá? Todos os cultos, quarta, sexta, domingo. Não vou dizer todos, talvez alguns, por algum motivo, não gravam, mas, no geral, estão todos gravados e arquivados na internet para você ver qualquer hora que você quiser, tá? Vamos embora, então? Quem é que quer orar para nós ir embora? Nós agradecemos nossos irmãos e irmãs pela internet, a todos que assistiram e participaram conosco. Deus os abençoe. Quem quer agradecer para nós ir embora? Quem quer? O Marcos quer agradecer. Então vamos lá, Marcos. Glória a Deus. Eita, homem. É isso mesmo? Tu entendeu? Entendeu, né? Então vai lá. Como que faz? Pode falar. Só faz. Jesus, muito obrigado. Jesus, obrigado. Isso, ajuda nós. Ajuda nós. À noite. Dá nós um bom culto. Dá nós um bom culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então até a noite, se Deus quiser. Deus os abençoe. Graças a Deus. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha certa ao alvo. Quero ser usada da maneira que te agrade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.